Olá, meus amores! Bons dias! Olha nós aqui de novo, bem juntinhos para mais uma aula. Vocês devem estar se perguntando por que a Pro tá aqui toda enfurnada dentro deste lençol. Primeiro porque tá frio, né? E depois porque eu vim aqui contar uma história para vocês. História vocês sabem, né? Lembra esse aconchego, essa vontade de ficar ali, ai, com o lençolzinho só esperando a hora de dormir. Aí eu fiquei desse jeito assim. Mas bem, vou contar para vocês uma história muito interessante e vou pedir a vocês uma atividade dessa história. Olha, estamos aqui na nossa aula de português. Hoje nós vamos fazer uma produção textual e eu vou pedir a vocês que façam um reconte. Aí você me pergunta, mas o que é um reconte, Pro? Ah, vou dizer. Olha, reconte é quando a gente pega uma história super conhecida e conta ela do nosso jeito. Escrevo ela do meu jeito. Sendo que eu vou manter muita coisa da minha história super conhecida, porque como ela é super conhecida, todo mundo vai saber de quem se trata. Então, a forma como eu vou contar a minha história só vai fazê-la mais atraente. Pois é, eu vou contar a história dos três porquinhos. Aí você vai dizer, realmente é bem conhecida, todo mundo conhece essa história. Desde quando eu era desse tamanico, minha pró já me contava essa história lá na minha escola. Pois é, eu vou contar para você a história dos três porquinhos, só que um reconte, de um jeito um pouquinho diferente, porque ela vai ser, essa história que eu vou contar para vocês, ela vai ser contada a partir da visão do lobo. Pronto, é isso que eu vou querer que vocês façam. Vocês podem contar essa história, recontar essa história que eu vou contar para vocês, que eu também vou mandar o livro, e você pode recontar uma outra história. Você pode buscar qualquer uma outra história que você conheça, da Cinderela, da Branca de Neve, da Rapunzel, e recontá-la. Você pode mudar o final, você pode mudar algum acontecimento no meio da história, e você pode também só resumir a história. Contar do seu jeito, do jeitinho que ela aconteceu, só que da sua forma resumida. Pronto. Você fazendo isso, faz a fotografia, escreve bonitinho no seu caderno, faz a fotografia e me envia. Como a gente vai estar contando, escrevendo um conto, como vocês vão estar produzindo um conto mesmo que de reconte, você vai seguir toda aquela estrutura do conto. Primeiro, você escolhe o tipo de narrador que você quer utilizar no seu conto, porque a gente já sabe que o conto ele pode ser narrado por um narrador que não participa da história, mas que não está na história, mas que viu todo o acontecimento, por aquele narrador só observador e por um narrador personagem. No caso da história que eu vou contar, o narrador é um narrador personagem. Então, ele narra a história e ele também participa da história. Você está fazendo um conto, então preste atenção. Precisa ter o título centralizadinho. Esse título ele precisa ser iniciado com letra maiúscula. Aí depois você dá aquele espacinho breve que a gente já sabe e inicia a sua história, inicia o enredo do seu conto, a narração do seu conto. Aí a gente já sabe, começando com um parágrafo, porque você está começando uma história, está começando uma frase, e segue, prestando muita atenção na pontuação. Em especial nesse momento, já que a gente está fazendo um conto, está escrevendo um conto, lembrem-se, é discurso direto. Ou seja, eu gostaria que você desse preferência pelo discurso direto, que é aquele em que o personagem, a fala do personagem é exatamente como o personagem disse. E aí, para isso, você já sabe. Vai usar dois pontos quando o personagem for falar, quando for indicar a fala do personagem. Vai para outra linha, coloca o travessão para poder escrever a fala do personagem, inicia essa fala com letra maiúscula e assim sucessivamente. E segue todo aquele cronograma do conto, toda aquela linha de tempo do conto, do começo, da apresentação dos personagens, do desenvolvimento da história, do desenvolvimento dos fatos, do, do, do ápice total da história e de como a história terminou, que é a conclusão, como é que foi o final dessa história. Foi feliz? Resolveu? Não resolveu? Deixa para amanhã a gente saber? Enfim. Então sigam todo esse esqueminha que a Pro já falou. Como eu vou mandar também o livro, e vou mandar também outros links de outra história, então no livro também você pode ir observando o esqueminha, para não se perder em nenhum momento.
certo? Então pronto, combinado. Hoje, produção textual de um reconte. Pode ser esse que eu vou contar para vocês, da história do lobo e dos 3 porquinhos, e pode ser uma outra história que você gosta, sem nenhum problema. Então, vamos começar a nossa história? Senta, que lá vem a história. Olha, o título da nossa história é A Verdadeira História dos 3 Porquinhos. E ela começa dizendo assim: no tempo do Era Uma Vez, eu, que sou um lobo, o lobo Alexandre Teixeira Lobo, mais conhecido como Alex Lobo, pois bem, eu morava em uma floresta muito bonita, na Floresta Encantada dos Contos de Fadas, e eu tenho uma vozinha. Vocês acham que é só o Chapeuzinho Vermelho que tem vozinha? Não, eu também tenho uma vozinha. Minha vozinha estava fazendo aniversário, e aí eu resolvi fazer um bolo e levar de surpresa para ela. Eu tenho certeza que ela ia adorar. Se a do Chapeuzinho adora, por que a minha não adoraria? E aí eu fazendo esse bolo, percebi que faltava açúcar. Como é que eu posso fazer um bolo sem açúcar? E eu sou uma pessoa que me dou muito bem com os meus vizinhos. E aí eu pensei, eu vou na casa de um vizinho pedir uma xícara de açúcar. Só que neste dito dia, eu estava resfriado, nossa senhora, uma alergia terrível, espirrando e tossindo muito. Gente, eu estava espirrando horrores. Mas precisava fazer o bolinho para minha avó. E sem açúcar, né? Peguei uma xícara e saí. Fui até a casa do vizinho. Lá na minha rua tinha mudado uns porquinhos, os porquinhos de Dona Porpeta, os filhinhos de Dona Porpeta. Tinham mudado 3 porquinhos lá para minha rua. Cada um morava em uma casa diferente. Eu fui na casa do primeiro porquinho. Gente, aquele porquinho que parece que não estudou, ele não era muito inteligente. E aí ele construiu uma casa de palha, vê se pode construir uma casa de palha. Aí eu cheguei na frente da casa dele e bati na porta. E aí você sabe, né? Casa de palha, não tem segurança. Quando eu bati na porta, a porta caiu. Eu fiquei assustada, eu disse, meu Deus do céu, derrubei a porta do meu colega. E agora? E ninguém apareceu. E aí eu fiquei, oi, você sabe que eu não vou entrar na casa dos outros sem permissão. Eu fiquei da porta mesmo. Oi, tem alguém em casa? Oi. Não respondeu. Aí eu já estava saindo, né? Eu disse, não responde, eu vou sair, depois eu volto para falar sobre a porta. Enfim, tô saindo com a minha xícara. Gente, me deu aquela coceira no nariz, alergia, né? Aquela coceira eu tentei segurar o espirro o máximo que eu pude. Juro para vocês como eu fiz isso. Eu fiquei segurando o espirro, mas não deu. Alergia. Tava com o pulmão bem cheio de ar. E aí com aquele espirro, casa de palha. Espatifou palha para tudo que foi de lugar. O pobre do porquinho estava dentro de casa, escondidinho, para não me emprestar o açúcar. Com aquela barulheira toda, ele se assustou, desmaiou. Tadinho do bichinho desmaiado. Eu fiquei com muita pena quando eu o vi desmaiado. E eu sabia que ele tinha outros irmãozinhos. Eu peguei ele no braço, com a minha xicrinha aqui de pendurada no dedo, e fui até a casa do irmão dele para falar para o irmão dele o que tinha acontecido e irmos ao médico com o irmãozinho desmaiado. Teve jeito não, meu amor. Cheguei na casa do irmãozinho, uma casa de madeira, toda de madeira. Eu acho que ele também não era uma pessoa muito esperta, acho que não estudou o suficiente para construir uma casa legal, uma casinha de madeira, né? Aí eu bati na porta, pelo menos, né, a porta não caiu da primeira batida, né? E não respondeu. E aí eu fiquei, oi, tem alguém aí? Oi, tem alguém aí? O rapaz não respondia de jeito nenhum. Eu imaginei que não tivesse ninguém. Dei mais uma batidinha, ninguém respondeu. Eu tava saindo com o porquinho nos braços para ir sozinho lá pro posto de saúde. O nariz começou a coçar. E aí você sabe, alergia. Eu tentei segurar. Ai, gente, você não tem noção como eu tentei segurar aquele espirro, mas não deu. Foi aquela loucura, né? O pulmão cheio de ar. Quando eu dei aquela espirrada, espatifou tábua da casinha para tudo quanto foi de canto. Você acredita que o porquinho também estava lá? Tava, não queria me emprestar o açúcar. Gente, tem uns vizinhos que são assim, né? Ele não queria me emprestar o açúcar, ele estava lá dentro e não atendeu o meu chamado. Mas quando começou a espatifar,
tábua para todo lado, ó. Ele disparou na correria, saiu, ó, disparado, correndo. E eu cá com o porquinho nos braços, pedindo ajuda. Quando eu vi ele correndo, fiquei sem saber o que fazer, corri atrás com o porquinho nos braços, do mesmo, ei, espera, espera. Olha, ele entrou na casa do irmão dele, do terceiro porquinho. E a casa do terceiro porquinho, esse era desenrolado, viu? Esse era esperto. Meu amigo era um casarão de primeira, todo feito de tijolinho vermelho. Lindo, aquelas janelinhas com as cortininhas, aquele jardim, coisa mais linda do mundo. Eu parei um pouco, né? Fiquei encantado com aquela casa linda, o porquinho nos meus braços, desmaiadinho, e ele entrou lá para dentro da casa do irmão. Eu toquei a campainha, din-dom, din-dom, nada. Entrei, jardim adentro, fui na porta da casa. Ô, de casa, ninguém, gente, ninguém abriu. Eu continuei lá insistindo, gente, abre essa porta pra mim. Quando penso que não, alguém respondeu lá de dentro. Quem é? Aí eu falo, sou eu. Eu quem? O lobo. Que lobo? Eu digo, gente, o lobo, o vizinho de vocês aqui. Eu tô com o irmãozinho de vocês, beleza, beleza. Sabe o que eles me responderam? Eles disseram, não abro não, vá pro Beleléu. Ah, Beleléu? Ele mandou eu ir pro Beleléu, gente, nem minha mãe me manda ir pro Beleléu, mas eles me mandaram. Eu fiquei um pouco chateado, confesso que eu fiquei realmente um pouco chateado deles me mandarem pro Beleléu, mas não foi a minha chateação que fez com que tudo acontecesse. Eu comecei a coçar o nariz, e comecei a coçar o nariz, e comecei a coçar o nariz, espirrei. Ainda bem que não aconteceu nada, né? A casa era toda de tijolinho, não aconteceu nada. Eu dei mais uns 10, 20, 35 espirros, sei lá quantos, não aconteceu nada. Eu com o porquinho no braço, fiquei lá, gente, eu tô com o irmãozinho de vocês aqui. Tentei, eu precisava de ajuda, porque além de que eu precisava da xícara de açúcar, eu ainda tinha um irmãozinho, gente, desmaiado. Tentei entrar pela porta da cozinha, eles bateram com a porta no meu nariz, fiquei com o nariz desse tamanho. Tentei entrar pela janela, eles bateram com a janela nos meus dedos, fiquei com os dedos inchados. Até que eu tentei o arriscado. Eu percebi que tinha uma chaminé, né, lá em cima e deixei o irmãozinho deles lá e subi. Tentei entrar pela chaminé para pedir ajuda. E aí, vocês já sabem, né, o fim da história. Eles tinham botado uma panela, malandros eles, tinham botado uma panela de água quente. Lá eu caí, bati com meu bumbum na água quente, foi terrível, gente. Eu tenho bolhas no bumbum até hoje. E aí foi aquela loucura toda, que vocês sabem, e chegou polícia, e chegou imprensa, e saiu a minha foto no jornal, dizendo que eu sou essa pessoa malvada, perversa, que quer devorar lobinhos. Não, gente, não sou não. Olha, eu sou Alexandre Teixeira Lobo, mais conhecido como Alex Lobo, e sério, eu sou uma pessoa inocente, muito, um lobo inocente. Vocês estão vendo, acabei de contar minha história para vocês. E o resto é o resto. Viram só? Essa história contada pela visão do lobo é muito diferente, muito, muito diferente mesmo. Então, o que eu quero de vocês hoje é isso, que vocês pensem diferente, que vocês vejam as histórias com outros olhos, e reescrevam façam o reconte de uma história para mim. Pode ser essa, aí você pode rever esse vídeo, eu vou mandar o livro, como eu já falei para vocês, vocês podem ler e reler o livro várias vezes para fazer o reconte mais interessante, mais conciso, e pode ser também de uma outra história que vocês conheçam, qualquer uma outra história, viu? Então vocês estão livres para escolher a história que vocês querem recontar para mim e podem fazer isso. Aí você pode dizer assim, mas se porventura eu não quiser escrever a história, ou se eu escrever e não quiser mandar o que eu escrevi, eu posso também fazer o reconto como você fez aqui no vídeo? Pode e deve. Então você pode mandar a sua história ou por escrito, o seu reconte, ou você também pode elaborar o seu reconte e me contar, como aconteceu naquela da receita de bolo, que algumas pessoas me mandaram a receita e algumas outras pessoas mandaram o vídeo
contando a receita e até fazendo a receita. Então, você também pode fazer isso. Você pode escrever o reconte e me mandar. E você também pode escrever o reconte e ler o reconte e me mandar só o vídeo. Eu vou ficar muito feliz do mesmo jeitinho. Então, meus amores, boa aula para vocês, uma excelente produção textual para cada um de vocês e a gente se vê. Tchau, tchau!